Está no ar o Programação em Reação, eu sou Luciana Faria, estou aqui toda quinta-feira, o programa é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira às 13h30, com reapresentações às 21 horas e 1 hora, sábado e domingo 21 horas e 1 hora. E reapresentações durante a semana 23 horas e 1 hora. Você pode acompanhar toda a programação da TV Com no canal 8 da Vivo, no canal 11 da Claro. Você também pode acompanhar pelas plataformas de streaming, pelo Instagram, Facebook, pelo portal www.tvcomsantos.com. Hoje estou com 2 convidados especiais e eu falo pra lá de especial. Meu coração hoje está extremamente aquecido. Pela primeira vez, ela que é empresária, proprietária da Chocotier Café, Lene Zernozekovas. Acertei, né, Lene? Acertou. E também está aqui conosco William Horstman. Acertei, William? Mais ou menos, Horstman. Horstman. Gente, hoje só tem sangue azul nesta bancada, né? William, obrigada pelo convite. Eu sei que eu te chamo em cima da hora, mas ter sempre um amigo que estende a mão nessas horas para debater uma pauta tão importante. Obrigada. Eu é que agradeço, Luciana. Um prazer estar aqui com você no programa pela primeira vez. Lene, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Eu agradeço também demais o convite. É sempre um prazer estar com você aqui. Quero mandar um abraço para minha querida amiga. Tô muito saudades, ela estava viajando. Lala, um beijo enorme para você. Obrigada por ter dado a folga pro Will. Olha a intimidade, gente. Pro William estar aqui comigo hoje, debatendo as pautas, essas pautas que são elaboradas pelo produtor Rick Santos. Quero agradecer também a produção aqui da TV Com, sempre antenada aí, trazendo vídeos, fotos, para manter esse programa bem interativo. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, pode enviar mensagens pelo WhatsApp aqui da TV Com, DDD 13 9747 5194. Faça elogios, pode mandar sugestões de pautas, diga a cidade, o estado, o país que você está participando. Se você for aqui de Santos, diga o bairro também. Mande beijo, abraço, quer mandar algum recadinho para alguém? Pode mandar, quer desejar feliz aniversário? Eu vou desejar o feliz aniversário aí para quem você quiser. Então não esqueça de mandar mensagens para o WhatsApp 13 97417, está aqui ó, embaixo, 97417 5194. Vamos falar de coisas que têm acontecido no Brasil. Parece que está todo mundo fugindo de uma carteira de trabalho. Deveria, não deveria. O índice de desemprego aumentou 6,2% só no estado de São Paulo. E as pesquisas apontam que 369 indústrias de transformação do estado de São Paulo, de 12 segmentos e de todos os tamanhos, de acordo com o levantamento denominado, abre aspas, pesquisa rumos da indústria paulista, fecha aspas, mapeou quais dificuldades o setor industrial enfrenta na contratação de mão de obra, quais perfis de trabalhadores são mais buscados e quais áreas são as mais demandadas. De acordo com a pesquisa, a principal faixa etária em que as indústrias estão com dificuldade de contratação está entre a idade de 21 a 30 anos de idade, cerca de 61%. E em seguida, 31 anos e 40 anos de idade, com 23,8%. Atualmente, a taxa de desemprego, como eu falei, no estado de São Paulo, é de 6,2%, a maior desde 2012. A falta de mão de obra é um fenômeno global que atinge países emergentes e desenvolvidos. Criar oportunidades para que mais mulheres integram e se interessam no mercado de trabalho, bem como oportunidades para imigrantes, jovens e idosos, pode diminuir esse déficit entre as vagas disponíveis aos trabalhadores pela avaliação da Fiesp. Bom, de acordo com Renato Meirelles, ele está presidente do Instituto Locomotiva, ele diz que, abre aspas, o trabalho deixou de ser sinônimo de emprego e aquela segurança que o trabalho formal com carteira assinada trazia, também traz uma amarra que faz com que o trabalhador se sinta preso.
com pouca flexibilidade para conciliar a vida profissional da vida pessoal. Eu pergunto, William, sei que CEO, esteve diretor executivo de multinacionais, você concorda com essa pesquisa? Será que as pessoas realmente estão abandonando aí a carteira de trabalho para ter mais flexibilidade? Olha, na realidade é bem mais complexo do que isso, Luciana. Porque, como você disse no começo aí, na realidade não falta gente qualificada. O Brasil tem, obviamente, tanto é que o desemprego está em 6,2% que você falou, significa existe gente, falta qualificação. E, na realidade, é um processo que vem aumentando. Eu diria que a educação no Brasil está bastante problemática. O ensino básico, o ensino médio, a educação de uma forma geral está muito fraca no Brasil. E isso obviamente se estende também à questão técnica. Como na indústria, a necessidade de conhecimento técnico, a necessidade de profissionais com formação técnica é muito grande, existe essa carência. Eu posso citar, inclusive, como exemplo, eu fui responsável por transferência de tecnologia da Europa para o Brasil e tal. E quando nós fazíamos projetos aqui no Brasil, nós tínhamos um problema muito grande com profissionais. Enquanto na Europa nós utilizávamos, por exemplo, vou pegar um exemplo concreto que aconteceu comigo, nós precisávamos para uma determinada tarefa de construir um projeto, uma planta, seja lá o que for, nós fazíamos com 7 ou 8 soldadores lá. Aqui no Brasil nós éramos obrigados a contratar 14 soldadores. Por quê? Porque simplesmente não é que nós somos menos inteligentes. Não, claro que não. Homo sapiens é o mesmo no planeta Terra inteiro. Portanto, o que falta para o soldador brasileiro? Que você necessita o dobro de pessoas do que você necessita na Europa. Formação técnica. Existem escolas, efetivamente, como o Senai, etc., que fazem um trabalho muito interessante, mas é totalmente insuficiente. Nós temos que focar na educação básica e na educação técnica para que tenhamos profissionais qualificados no Brasil. Senão vamos ficar cada vez mais para trás. Tem que ter um investimento na área de educação para que o brasileiro se qualifique para essas vagas de emprego. Mas, vamos dizer, hoje em dia, William, está tudo caro. E eu não sei se o salário, se esse salário está desmotivando as pessoas a buscarem uma qualificação, um registro em carteira de trabalho, ao ponto de verificar que o salário hoje não acompanha o padrão de vida do brasileiro, porque está tudo muito caro. Você tem toda a razão, está tudo muito caro. No entanto, eu não tenho os números aqui, mas me parece que o segmento industrial ainda é um segmento que tem um nível salarial um pouquinho mais elevado. Portanto, eu repito, não é falta de gente, eu acredito que não seja problema de salário, é problema de qualificação, muito claramente. E temos, obviamente, um efeito que seria um pouco mais antropológico, um pouco mais social, que é a geração nem, que está presente no nosso país, infelizmente. Nós temos uma boa parcela da população de jovens que não se interessam pelo trabalho, não se interessam pela qualificação. Então, isso é terrível. Eu fico extremamente preocupado com o futuro da indústria no Brasil. E nem entramos na seara dos tributos e de tudo isso, insegurança jurídica, tudo isso que está muito presente no nosso dia a dia. Estamos falando, nesse caso específico aqui da pesquisa da Fiesp, que fala exclusivamente da falta de mão de obra qualificada para ser absorvida pela indústria. Mas é engraçado, né? O brasileiro, quando chega nos Estados Unidos, ele se submete a qualquer tipo de emprego para ganhar por hora. Aqui no Brasil, eles não querem se submeter a qualquer tipo de emprego, não querem ganhar por hora, né? Tem uma minoria que quer 2 folgas semanais, 3 folgas semanais, e aí é difícil, porque lá fora eles se submetem a isso, a trabalhar por hora, e aqui tá essa briga de uma bancada
minoritária do atual governo querendo aí 3 folgas semanais. Você tem toda a razão, a aritmética não fecha, né? Ou nós nos empenhamos em fazer com que nós venhamos a compreender que é necessário, não adianta, nada cai do céu. Ou nós nos qualificamos para depois trabalhar, ou nós nos sujeitamos a fazer determinadas coisas no Brasil, mas quando você fala que o pessoal vai para fora, vai para os Estados Unidos, para a Europa, seja para onde for, e se sujeita a qualquer coisa, realmente, mas novamente, se sujeitam àqueles trabalhos que os nativos americanos, europeus, não aceitam mais fazer. Então, continuam sendo pessoas muitas vezes desqualificadas, que são absorvidas no mercado onde a pessoa desqualificada acaba sendo absorvida. Mas eles não vão trabalhar em empregos técnicos ou na indústria daqueles países. Eles vão trabalhar em serviços, enfim, outro tipo de trabalho. Também não se enquadram, não é que eles saem daqui, não conseguem emprego na indústria aqui, vão conseguir emprego lá na indústria lá fora. Não, menos ainda lá fora. Sem qualificação. Lene, você trabalhou muito tempo numa empresa com carteira de trabalho assinada e você largou essa estabilidade, o fundo de garantia, o 13º, as férias remuneradas para abrir seu próprio negócio. O que te motivou a abrir seu próprio negócio, a sair daquela estabilidade que você tinha? Bom, como você disse, né, eu trabalhei durante muitos anos, né, no CLT, no mundo corporativo e tal, e tive a grande oportunidade de ser uma defensora do CLT, porque foi através desse trabalho que a gente tive a oportunidade de passar por todos os departamentos da empresa, né, de ver todos os departamentos que tem uma grande empresa, como que funciona. Então foi uma construção mesmo. Quando eu me senti segura e já com alguma bagagem para poder... Agora eu posso ter meu próprio negócio, agora eu posso construir e posso devolver aquilo que eu tive, né? Que é a geração de emprego. E aí eu me encorajei, eu falei, vamos lá, vamos descobrir as dores e as delícias do empreendedorismo. E tô adorando, com muitos desafios. O maior desafio realmente é a mão de obra, né? Tanto especializada como sem experiência alguma também. Há uma falta de interesse muito grande nesse tipo de serviço, por conta, acredito eu, que da nova geração, que já vem com as técnicas todas, né? Com a tecnologia à sua mão. Então, o trabalho realmente braçal, o trabalho de atendente, ele vai ficando cada vez mais escasso. As pessoas procuram outras oportunidades hoje em dia. Então, você hoje verifica essa também... Esse é um dos grandes desafios da área. Você compactua com a pesquisa também da dificuldade de contratar pessoas, né? Aqui a pesquisa diz de 21 a 30 anos são 61% de abstinência. Exatamente, principalmente, como você falou, da escala de trabalho, né? A gente tem a cafeteria no shopping, então a escala de trabalho do shopping é 6x1. Você trabalha 6 dias e folga 1. É outra coisa que a nova geração não quer de maneira alguma. É a geração, dizem, né, que é a geração do ser e não do ter. Então eles não querem trabalhar para ter, eles querem ser livres, eles querem ser donos do próprio tempo. E muitas vezes eles abrem mão da estabilidade financeira, eles abrem mão do trabalho, aquilo que nós priorizamos a vida inteira, né? Eu passei 25 anos no CLT, não me arrependo de maneira nenhuma, tive grandes oportunidades de aprendizado para poder chegar hoje e a gente saber o que, né, tá fazendo, saber o caminho a seguir. É importante, mas eu vejo uma mudança aí de comportamento, tanto pela nova geração, né, e que o mercado acaba tendo que se adequar, não tem jeito. Eu vou pedir para a produção, se a produção tiver imagens da Chocotier Café. Aí, Lene, você resolveu abrir uma cafeteria. Uma cafeteria. A Chocotier Café. Exatamente. Mas você não quis apenas vender o cafezinho. Não. Você foi muito além do que a venda de um café. O que te trouxe também essa forma diferenciada dessa expansão, além do cafezinho?
Exatamente. Isso também é mais um desafio na área, né, de cafeteria. A gente estava cansada de ver as mesmas coisas, os mesmos produtos. E eu sou muito movimentada, assim, eu não consigo ficar parada. Então a gente vai vendo a demanda do cliente, colocando coisas diferentes, levando a cafeteria para os seus eventos, né? Porque às vezes eu estava cansada daqueles eventos com as mesmas comidinhas. E aí a gente embarcou desenhando aí tudo que o cliente queria mesmo. Trazendo brunch, trazendo o chá da tarde para Santos, né? Que foi tão ovacionado, né? A gente adorava o chá da tarde, hoje poucas cafeterias fazem. Então eu falei, não, eu vou trazer de volta o chá da tarde, que foi muito sucesso aqui em Santos, a gente gosta bastante. Os pães artesanais, caseiros. A Chocotier não é só uma cafeteria, né? Mas é um momento de prazer, porque você pode, quem está acompanhando as imagens, esse daí é o famoso chá da tarde, que é servido na cafeteria, na Chocotier. E você trouxe esse chá da tarde para dentro dos eventos corporativos. Exatamente. Tanto corporativos, como os aniversários, como encontros de mulheres, né? A gente traz a comidinha que aquece mesmo, a comida que realiza, sabe? Que deixa a pessoa aconchegada. Coisa gostosa é cozinhar, né, Will? Opa! Você é um bom cozinheiro, Will? Eu não. Não? A Laura é, A mas Laura eu até tento, eu gosto, mas não sou nenhum perito na cozinha. É aí que entra a Chocotier. Exatamente. É só pedir. Bom, vamos falar de algo também que não dá para entender, por que o Brasil não alavanca, né? Por que o Brasil, que é essa potência, né? Nós temos aqui um clima que favorece na área agrícola, nós temos aí também na exportação de carnes. O Brasil tem de tudo, tem petróleo, tem mão de obra e ao mesmo tempo falta mão de obra, como pode, né? E eu quero saber por que o Brasil não alavanca, né? E é de partir o coração ver o Brasil patinando como um carro velho, né? Numa pista molhada. Às vezes eu me sinto, parece um ratinho dentro daquela galinha, que você fica ali percorrendo a galinha, percorrendo, e você fala, não, agora vai, aí vem taxa tributária, os impostos aumentam, e aí você vê cada vez mais o SUS precário, a educação mais precária, e aí a gente acaba buscando, pegando partes dos nossos recursos, porque a gente tem uma parte do que a gente ganha, uma parte do bolo a gente paga de impostos, né? Cerca de 30% ou mais a gente paga de impostos. E esses impostos que deveriam ser destinados para a saúde, para a educação, como em muitos países. O Brasil tem a carga tributária mais alta. Então, nós temos países da Europa que têm uma taxa tributária menor e com ótimos serviços públicos como saúde, educação. E aí a gente cansa, né? Porque a gente cada vez trabalha mais e a gente acaba não conseguindo aí alcançar todos os objetivos que deveria, né? O Estado não colabora. E aí a gente vê países como a China, que viveu já num passado de miséria e pobreza e hoje se torna aí uma potência mundial. Temos também países como a Nova Zelândia, que hoje tem políticas de inclusão que dá inveja em qualquer outro país. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que nós, com tanto potencial, conseguimos aí tropeçar com problemas básicos, enquanto outros países com democracias mais jovens que o Brasil, e com histórias parecidas, conseguiram avançar? Will, você que trabalhou CEO em várias multinacionais, né? Você percorreu o mundo, vamos dizer assim, por conta da sua atividade. Por que a gente não sai do lugar? Nós temos um problema seríssimo, que não é uma coisa, não é nem ideológico, nem nada disso, também mas não é exatamente isso que leva. Nós somos um país que foi paternalista desde sempre. Na realidade, nós somos uma democracia muito mais antiga que a maioria das democracias.
O pessoal esquece, nós somos uma democracia desde o tempo do Império. E tem democracias recentes, né? Como você citou aí, a Coreia, eu cito aí a antiga Iugoslávia, a Eslovênia, a Croácia, que passou a ser, era um país que há cerca de 30 anos atrás ainda eram ditaduras comunistas. E hoje eu tive a oportunidade recentemente nesses países, aquilo que eu fui antes, no tempo da cortina de ferro, para esses países, aquilo lá era tudo cinza, tudo escuro, e está tudo iluminado, é maravilhoso. Ou seja, aqueles países, quando você olha os índices, IDH desses países está muito acima do nosso. Ué, o que aconteceu? Em menos de 30 anos eles... William, mas esses países são pequenos. Tá bom, até aceito quando alguém critica essa minha fala de dizer, não, realmente, Eslovênia, Croácia, Grécia, que é um país que também teve seríssimos problemas até com populismo. Ou se a gente pegar a Turquia é um país que tem um governo populista. E eu estive lá há 2 semanas atrás, Luciana, você sabe disso, eu achei que ia encontrar lá um país muito parecido com o nosso, com as estradas esburacadas. Que surpresa, caí do cavalo. As estradas da Turquia são lisinhas que nem mesa de bilhar. Então, você vê, mas peraí, eles também têm o populista da vez lá. O presidente Erdogan da Turquia é um populista também. Mas aí eu chego à conclusão que nós somos muito piores eleitores do que os turcos, do que os gregos e do que todo mundo, porque esses países, mesmo tendo governos populistas, conseguem avançar. E nós ficamos derrapando, como você falou no começo, aí parecemos um carro desgovernado. Todo mundo está usando o GPS e nós estamos tentando, com o guia 4 rodas, chegar em algum lugar. Essa é a impressão que eu tenho. Como podemos sair disso? O que precisa fazer? Nós precisamos mudar dramaticamente o nosso modelo educacional, que nós já citamos aqui no tema anterior. A educação no Brasil está de péssima qualidade, muito ruim. Eu não estou dizendo que nossa geração mais antiga, eu sou mais velho aqui da bancada, nós tivemos uma educação muito melhor. Foi melhor, não foi tão melhor assim, porque o problema educacional no Brasil existe há décadas. Essa que é a mais pura verdade. Deveríamos estar melhorando, o mundo está melhorando em termos de educação e nós continuamos derrapando. A nossa educação é fraca, temos o problema de qualificação, que já foi citado aqui, e temos o problema geral de educação. Inclusive, me atrevo a dizer aqui, desculpe, Luciana, a franqueza, até a educação dentro da própria família é deficitária. Hoje nós não ensinamos às gerações seguintes o senso crítico, o senso analítico, os professores não nos ensinam isso. Eu tive a oportunidade de estudar aqui no Brasil, tive a oportunidade de estudar na Europa, fora do Brasil, e sabe qual é uma pequena diferença, mas que tem um gigantesco impacto? É a forma como nós, como alunos, esperamos que os nossos professores reajam. Aqui no Brasil, o que todos nós esperamos é fazer uma pergunta para os nossos professores e que eles nos dêem uma aula e que eles saibam absolutamente tudo sobre aquela nossa pergunta e ele se orgulha em dar uma resposta enorme. E na realidade, quando eu fui estudar na Europa e fazia uma pergunta para o professor, ele dizia, boa pergunta, vá pesquisar, ou seja, se vire. Você tem que desenvolver, nada você recebe de mão beijada. Então, nosso sistema educacional, tanto dentro da família como dentro da escola, dentro das escolas, em todos os níveis, acaba sendo paternalista. Tirando o senso crítico, o senso analítico e, consequentemente, o senso crítico dessas gerações, das quais nós acabamos de falar no tema anterior. Olha, mas será, Will, que... olha, eu chamando o convidado de hoje. Por favor. Desculpa. Me sinto honrado. Mas será que não estamos votando errado? Em 1976 foi eleito, não sei se você lembra, o Zé Macaco.
um vereador que teve 11.822 votos em 1976. Nós temos aí, a gente acaba elegendo, vou falar a gente no Brasil, né? Não que o meu voto tenha sido para esses políticos, mas Tiririca, né? Dentre outras figuras que acabam sendo eleitos pela fama, não por competência ou capacidade. Será que também não está faltando educação na hora de escolher os candidatos? Será que o país realmente é atrasado porque a gente acaba colocando no palanque para nos representar pessoas que não têm realmente competência, não têm gestão? A indústria tem dificuldade de contratar pessoas por falta de como você falou, de qualificação. Nossa educação é péssima. Parece que a gestão pública não tem interesse em tornar pessoas mais qualificadas, mais cultas, mais capacitadas. E aí, na hora de votar também, as pessoas perdem o direito do voto, que é um direito, acho que de suma importância, para colocar pessoas sem qualificação nenhuma. É totalmente correto o raciocínio, Luciana. E eu até complemento dizendo, a educação também é necessária para a escolha dos seus candidatos. É óbvio que a lacuna acaba sendo, a falha acaba sendo na educação, inclusive nisso, e aí criam-se oportunidades no país para o crescimento do populismo. Os candidatos populistas, sejam lá de que ideologia forem, não estou nem defendendo essa ou aquela ideologia, mas temos uma sequência de governos populistas, claramente, que são escolhidos graças ao sorriso, graças ao gestual, graças enfim, ao carisma. São pessoas carismáticas. Esse foi o vereador Zé Macaco. Em 1976, eu estava aí nascendo, vamos dizer assim, né? E ele teve 11.624 votos. Não estou desmerecendo a figura pública que ele era na época, mas nós temos vários vereadores e deputados que são eleitos sem qualificação nenhuma. Sem qualificação. Tiririca também. Sem dúvida. E sempre voltamos no ponto inicial. Aonde que está a falha? A falha está na educação. A falta de, novamente, eu citei agora há pouco, a falta de senso analítico. Senso analítico significa o que na prática? Significa, deixa eu analisar quem é o político, quem é o candidato, quem é, enfim, mais adequado. Deixa eu criticar, deixa eu escolher efetivamente aquilo que vai fazer uma diferença. E não pelo discurso mais bonito, pelo sorriso, e pior ainda, né, pelas mentiras que contam na hora da propaganda eleitoral, seja lá o que for do palanque. Né? Lene, você na hora de votar, você escolhe... Com certeza. Eu escolho de acordo com o que eu acredito, né, com a evolução. Jamais eu vou jogar meu voto fora. A política para mim também sempre foi uma coisa muito séria. Procuro estar sempre informada do que está acontecendo à minha volta, no meu país, até mesmo no meu bairro, para escolher vereadores, né? Porque às vezes a gente fala muito em presidente e tal, tudo, mas quem decide mesmo a nossa vida são os deputados, senadores, né? Então a gente precisa, desde lá do nosso bairro, estar de olho ali quem realmente veio para fazer a diferença, quem realmente tem esse gosto pela política, porque é um gosto, né? É um dom. Não adianta vir algum artista ser popular e querer ingressar nesse mundo. Porque a política é séria, é um trabalho sério e tem que ter esse dom e esse gosto pelo trabalho. Então não jogo meu voto fora, eu sou dessa época aí do Zé Macaco. Aliás, né, eu escutei muito meu pai falar, foi usado, acho que esse voto foi usado como um voto de protesto. As pessoas estavam bem descontentes com todo o governo e acabaram usando isso e realmente achando que ia protestar, mas elegeram. Então o Zé Macaco ele foi obrigado a estar lá, assim como o Tiririca, né, também.
Acho que nem eles acreditavam nisso, mas o brasileiro ele é capaz de fazer essas artimanhas. Mas por Depois não pode reclamar. Exatamente, que o Brasil, eles lançam uma brincadeira e o brasileiro abraça. Como diz o William, né? Estamos andando num carro velho numa pista molhada, porque não dá para esperar que o Brasil melhore com essa representação escolhida por você, às vezes, que está nos acompanhando. 2026 está aí. Tá ruim, pode piorar, mas você ainda tem a oportunidade de tentar mudar isso em 2026. Sem dúvida. Eu até gostaria de complementar o Tiririca. Eu não, embora eu seja o mais velho aqui do grupo, mas eu não estava aqui em 1976 em Santos, então não acompanhei o Zé Macaco. Mas o Tiririca, por incrível que pareça, Lene, você citou, mas ele foi reeleito. Ou seja, é inacreditável. O camarada foi eleito a primeira vez porque era um protesto. Mas a segunda vez foi protesto novamente, então começa a ficar difícil de entender, né? Então, tá bom, né? Vamos em frente. Bom, tá gostando do programa? Fica coladinho conosco, nós vamos para um rápido break e voltamos já já com mais Ação e Reação aqui na TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.
Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Alô, Elô, aqui na TV Com Santos, canais 11 da Claro e 8 da Vivo TV. Já em São Vicente, Praia Grande, pelo canal 11 Claro. Assista também pelo nosso aplicativo TV Com Play ou através do site tvcomsantos.com. Alô, Elô, aqui na TV Com, interagindo com você. Alô, Elô, com a apresentação da jornalista Elô Pinheiro. Estamos de volta à programação em reação. Eu sou Luciana Faria, estou aqui toda quinta-feira às 13h30. Agradeço você, a audiência, que está sempre participando conosco, enviando mensagens pelo YouTube, pelo canal do YouTube da TV Com, pelo WhatsApp aqui da TV, que é o 1397-475194. E já quero agradecer a todas as participações hoje. A Adriana Faria dando boa tarde a todos, em especial aos belíssimos convidados pelo excelente programa. Maria Aparecida também dando boa tarde. A Adriana Faria, inclusive, Lene, está dizendo o seguinte: Café Chocotier, um lugar maravilhoso que fica no Pátio Iporanga. Adoro passar a tarde lá. Grande beijo a todos. Obrigada, minha amiga. Beijo pra você, lindona. Obrigada. Espero te encontrar lá um dia. A Maria Aparecida dando parabéns pelo programa, excelentes convidados. Heloísa Helena Farelli da Ponta da Praia também sempre coladinha aqui conosco, dando boa tarde, mandando um beijo para todos da bancada. Laura Horstmann. Fala lá, deu ar da graça aqui. Temas importantes e muito atuais. E ela lá está dizendo o seguinte: Café Chocotier, preciso conhecer e provar essas maravilhas. Ó, lá, quando você for lá, me manda um WhatsApp que eu quero ir junto, né? Isso. A gente comer aquele bolo de fubá cremoso, maravilhoso. Café com as amigas é tudo. Ó, geleia, aqueles frios maravilhosos. Não é só um café. Lá é uma experiência, né? É isso. É uma tarde deliciosa. Silvio de Santos também dando boa tarde a todos. E o Silvio está dizendo o seguinte: precisamos incentivar as crianças e adolescentes a fazerem cursos profissionalizantes ou projetos como o Campus. Olha, Silvio, bem lembrado, o Campus, agora ele está, inclusive, qualificando pessoas maiores de 18 anos. Sim. Então, quem está buscando uma qualificação, a buscar pelo primeiro emprego, maior de 18 anos, hoje o Campus também está com esses cursos profissionalizantes. Falta mais projetos, Will? Não, projetos não faltam, embora nós tenhamos um problema que esteja acontecendo agora, devido aos fatores já mencionados e conhecidos, uma fuga de algumas empresas estrangeiras do Brasil, causados pela insegurança jurídica e pela tributação e tudo isso, né? Então, como dizem os chilenos, né? Tem que ficar esperto aí. Rogério Basile também dando parabéns, o programa está ótimo, parabéns a todos os participantes. E o Rogério Basile está perguntando o seguinte: William, países grandes como Estados Unidos, Canadá e Austrália são países recentes, jovens e também populistas. Não, e você falou que o... Bom, temos um governo populista nos Estados Unidos. Estamos confundindo aqui populista com populoso. Populoso, isso. Populista é aquele político que promete, diz que vai fazer e não faz, que nós conhecemos bem aqui no nosso país. Não estou dizendo que esses países sejam isentos de políticos populistas, mas é interessante a citação do Silvio,
Silvio? Do Rogério Basílio Advogado. Quando Acho que ele cita... quis dizer populoso, populoso mesmo. Porque Estados Unidos e Canadá são países populosos. São países populosos. E jovens. E tão jovens quanto o Brasil. E do ponto de vista da democracia, são democracias até mais recentes que a nossa. Nós já éramos uma democracia no tempo do Império. Não se esqueçam disso. E uma muito mais jovem que a nossa é a Austrália. A Austrália, a Nova Zelândia, que também é um país grande. Mas não está ruim como a gente. Não, muito pelo contrário. Esses países estão muito bem, obrigado. Porque eu citei aqui na fala, no tema anterior, alguns países pequenos, Eslovênia, Croácia, etc., Grécia. Todos esses países deram certo, né? E, inclusive Eslovênia e Croácia, como eu falei, democracias de menos de 30 anos, e já estão funcionando, mas como eu falei, são pequenos. Tá bom, mas quando nós nos comparamos com os grandes, como citados aqui pelo Rogério, né, Estados Unidos, Canadá e Austrália, também estamos mais atrasados que eles. Tá? Nesse momento até podemos dizer que temos um governo populista nos Estados Unidos também. Não falei nada. Né? Luiz Afarelli, parabéns pelo programa, saudações ao amigo Will. Cláudio César, da Ponta da Praia, em Santos. Olha, Cláudio César, muito obrigada pela sua participação. Está dando boa tarde. A educação é muito ampla. Vocês estão falando sobre ensino, instrução. Para que nós possamos colaborar para o maior desenvolvimento do país, temos que ser patriotas. Isto é, amar a pátria. Isto é um fator preponderante de uma educação. Quer falar, Will? Educar, ele está dizendo, o que o Cláudio César, pelo que eu entendi, ele quis dizer que ele falou que a educação é muito ampla e que estamos falando de ensino, instrução, e ele falou que para o país melhorar temos que amar a pátria. Sem dúvida, amar a pátria é uma coisa fundamental em qualquer país, né? E nós, por incrível que pareça, estamos fazendo com que uma parcela expressiva da população deixe de amar a nossa pátria, infelizmente, né? Por questões visíveis aí. Eu até me permita... Nos Estados Unidos, Will, a bandeira é dourada, os americanos penduram a bandeira na porta de suas casas. Aqui no Brasil a gente não pode mais pendurar a bandeira. Pois é, então, por questões ideológicas, seja lá o que for. Me permita, Luciana, até dar um exemplo pessoal. Eu fui da seleção brasileira de atletismo há muitos anos atrás, e eu me lembro, a primeira vez que eu ganhei um campeonato internacional fora do Brasil, eu subi no pódio e tocou a bandeira, o hino nacional brasileiro, e foi hasteada a bandeira. E até hoje eu fico com um nó na garganta de lembrar desse momento. Emocionante. Então, o verdadeiro patriotismo, de você ver o hino do seu país, a sua bandeira subindo no mastro, etc., é uma coisa sensacional, mas que infelizmente está muito desgastada. Lamento dizer isso, mas está muito desgastada. Nós... existe aí até por algumas questões ideológicas, está se adotando a palavra, não, os patriotas e tal. Não tem nada a ver, patriotismo não tem nada a ver com ideologia. Patriotismo é o verdadeiro sentimento de amor que está aqui no peito em relação ao seu país, à sua bandeira, ao seu hino nacional. E isso, infelizmente, está muito desgastado. Lene, Kênia Fente, você conhece? Ela está dizendo parabéns pelo programa, está dizendo Lene super dedicada e merecedora, está à frente de uma cafeteria espetacular, qualidade e requinte em cada detalhe. Vou concordar com a Kênia. Obrigada. E ela está dizendo, indico sempre. Guilherme Câmara também mande um grande abraço para o tio William, saudades. Obrigado. Onde está Guilherme Câmara? Guilherme Câmara, até onde eu sei, ele está em São Paulo. Está em São Paulo. Que esteja em São Paulo. Então, um abraço aí para a capital, que estamos sendo representados aí por Guilherme Câmara na capital. Vamos falar de algo também que
parece que vai mudar, né? Polêmica, flexibilização de exigência em autoescolas feita pelo governo federal abre discussão com os Detrans do Brasil. Pois é, a Associação Nacional dos Detrans informou que pretende agendar ainda esta semana uma reunião com o ministro do Transportes, Renan Filho, para discutir a proposta que prevê a emissão de CNH sem a exigência de aulas de autoescola. O presidente da associação, Givaldo Vieira, diz que é essencial que se busquem alternativas para que não comprometam a excelência no processo de aprendizagem. O ministro Renan Filho destacou que o custo elevado para quem vai tirar aí a habilitação, entre R$3.000 e R$4.000, tem levado milhares de brasileiros a dirigir sem habilitação. E o setor até tem questionado aí sobre o risco de acidentes com flexibilização da exigência. O ministro afirmou que os cursos continuarão disponíveis, ministrados por instrutores qualificados e supervisionados pelo Senatran e pelos Detrans. Para Renan Filho, a proposta configura apenas uma mudança regulamentatória com prioridade para acabar com a máfia das autoescolas. Line, você fez, né, aquelas aulinhas de autoescola, né? Fiz aquelas aulinhas chatas que... Você tem que comprar 10, exatamente, 20 aulas. Cobram a presença, tem que colocar o dedo e para você ler um livrinho e aquele frio. E o pior é as provas, né, para poder passar. Tudo é caro, né? Além de ser caro, eu realmente concordo que a máfia das autoescolas demorou até para eles tomarem alguma atitude. Porque eu mesma fui reprovada lá atrás, e isso vai há 20 anos atrás. Eu tirei a carta tarde, né? Mas eu já fui reprovada porque deixei o carro morrer, simplesmente. Então, tipo, eu nem tinha saído do lugar, então eu não houve nenhum movimento brusco, nada disso. Realmente, hoje em dia, eles encontram qualquer coisinha pra reprovar e ganhar o dinheiro ali na reprova, né? Todo mundo sabe também que eles vendem as cartas. Se existe mais gente dirigindo sem habilitação ou sem a qualificação mesmo, bastante culpa é deles que vendem as cartas, né? Olha, é muito sério isso. Eu tive recentemente, tive que fazer reciclagem, viu, William? Porque esse negócio de estradas, né? Eu tomei um susto na estrada, aí fiquei apavorada, tive que sair em fuga, né? Porque a gente é vítima de assalto em estradas. E acabei aí realmente, por conta do meu nervosismo, achando que ainda estava sendo perseguida, acabei queimando alguns radares. E aí tive que ir para reciclagem. E o que me chama a atenção eu quando tirei a minha habilitação, nos meus 18 anos, você paga para fazer o exame de vista, no oftalmologista, você paga para fazer o exame psicossocial, né? Psicotécnico, você paga as autoescolas, tudo você paga. E na reciclagem, eu verifiquei que essas instituições não mudaram, continuam iguais. Querem receber só à vista, em dinheiro. A maioria não quer receber por cartão, por crédito, por débito. Fazem exigência ainda que o pagamento seja em dinheiro. E aí você olha essas instituições que fazem esses exames, eles ainda estão com a mesma cadeira de 1980, 89. Não teve uma reestruturação. É tudo igual, não muda nada. E aí é oneroso realmente tirar uma habilitação. Por que não tornar isso facultativo, né? A autoescola, por que limitar o número de aulas? Se às vezes aquele condutor, aquela pessoa que vai fazer a prova, não precisa daquele número de aulas da autoescola. 10 aulas, 20 aulas. Exatamente. Às vezes ele só precisa de 5 aulas, né? Você não concorda que isso deveria mudar também no Brasil? Eu acho que mudanças deve haver, mas me permito agora discordar de vocês. Que bom que tem alguém que discorda, né? Nós estamos falando de uma lei aqui de flexibilização de exigências. Gente, pelo amor de Deus,
O trânsito brasileiro é um dos mais violentos do mundo. O número de mortes no Brasil, estatisticamente, é o dobro, o triplo do segundo maior país de trânsito mais violento. Então, nós não podemos flexibilizar algo que está em péssimo estado. Educação no trânsito também faz parte dos nossos temas recorrentes aqui anteriores, estávamos falando de educação. Educação no trânsito é péssima e nós não podemos confundir mais acesso, né, que é uma medida populista que estão propondo aqui, é isso que nós chamamos de populismo, com menos preparo. Nós temos que preparar muito melhor os motoristas para diminuir esse índice de violência que aparece nas estatísticas do planeta Terra, onde o Brasil é uma vergonha no trânsito. Então, gente, não é diminuindo aulas, diminuindo a educação no trânsito que nós vamos melhorar o trânsito do Brasil. Mas nesse caso, você não acredita que talvez as penalidades deveriam ser mais severas? As penalidades... Não, a educação é que tem que ser melhorada. Você só precisa... Mas por que pagar tão caro para uma educação? Não, são dois assuntos independentes aqui. Uma coisa é você ter uma máfia, seja lá o que for, desconheço a máfia das autoescolas, não posso falar a respeito. No entanto, se isso está, de alguma forma, sendo contaminada por algum tipo de, seja lá, corrupção, né, excessos de interesses oportunistas, isso é uma coisa. Mas o que está se falando aqui, pelo que você disse, Luciana, está se falando, não, vamos flexibilizar, vamos deixar as pessoas começarem a dirigir com menos aulas, com menos educação no trânsito para eles terem acesso. Gente, se nós já somos o país com um dos trânsitos mais violentos do mundo, nós não podemos nos dar o luxo de flexibilizar isso mais ainda. Aonde que nós queremos chegar? Bater o nosso próprio recorde de violência no trânsito? Não pode. Nós temos que ser muito rigorosos. Se estão cobrando em excesso, isso sim, isso tem que ser verificado e tem que ser melhorado. Mas não abrir mão da educação. Entendo. Eu vou concordar também em partes, porque com relação às autoescolas, o que eu vejo realmente é caro e eles te obrigam um número de aulas que eu acho extremamente excessivo. Às vezes você em 2, 3 aulas, você já consegue ali receber, né? Tem pessoas que receber orientações suficientes. Tem um aprendizado melhor. Agora, limitar o número de aulas, um número fechado, você tem que comprar, você tem que pagar o pacote inteiro. Eu não posso flexibilizar no sentido de vamos diminuir isso. E depois eles arrumam um motivo para te não passar no dia da prova para você repetir e fazer novamente. Então, essa é a questão. Mas isso precisa ser revisado. O programa das autoescolas são são 2 temas diferentes. São 2 temas diferentes. Seu programa educacional das autoescolas está mal elaborado, está contaminado, está anacrônico, está muito velho, antiquado, isso precisa ser melhorado. Isso aí. O custo precisa ser revisto. Se existe corrupção aí no meio, precisa ser revisto. Eu acredito que nós estejamos chegando no mesmo ponto aqui. O que eu não concordo é que se diminua, que se tire a formação de motorista. Ele é pobre, então ele não tem que... não precisa... Mas de qualquer forma ele vai ter que fazer a prova final e pode ser reprovado. Exatamente. Talvez essa flexibilização só camufle o que realmente eles não queiram resolver, que é essa deficiência, essa máfia que existe, que todos nós sabemos que existe. E aí ele lança essa flexibilização para dizer que vai fazer algo, não faz, porque não é esse. Eu entendi que o William disse. Mas ainda que você não faça as aulas junto às autoescolas, vai chegar no dia da prova e você vai ter que passar naquela prova, com aula de autoescola ou sem aula de autoescola. O risco é de cada um. Eu quis dizer na flexibilização nesse sentido. Eu não preciso pagar 10 aulas, 20 aulas. Eu vou para a prova e se eu passar, ok. Mas eu não precisei cumprir essa obrigatoriedade. Mas olha, para melhorar ou para piorar, o governo ainda inventou a CNH social.
que é um projeto de lei isso. que visa oferecer habilitação gratuita para pessoas de baixa renda, utilizando aí recursos de multas de trânsito para financiar o projeto. O projeto foi sancionado pela Lei 15.153 de 2025, alterando o Código de Trânsito Brasileiro para permitir o uso dessas multas para custeio de formação de condutores de baixa renda. O mundo está de ponta cabeça, né? Ou seja, nós vamos... Quanto mais vocês errarem, quanto mais multas nós tivermos, tanto melhor para o nosso programa. Gente, inacreditável, sou obrigado a dizer, inacreditável. Vamos lá, mais multas, vamos errar bastante. E aí nós arrecadamos mais. Por favor, este é o mais puro, essa medida é mais populista. Populista, concordo. Do que qualquer outra coisa. Gente, não é possível que nós queiramos incentivar, para arrecadar nós vamos incentivar as pessoas a terem multa. Vamos usar parte das multas arrecadadas do trânsito para financiar a formação de condutores de baixa renda. E a lei altera o Código de Trânsito Brasileiro para permitir que esses recursos sejam destinados ao programa CNH Social. Ô governo federal, deixa eu falar uma coisa, se vocês realmente querem motivar aí, dar esse benefício da CNH Social, por que não sai do bolso do governo federal? Por que tirar dos estados, dos municípios a arrecadação aí das multas? Não é? Porque as multas de trânsito, ela não é do governo federal, não. As multas de trânsito são do estado e do município, e, quer dizer, por governo federal tá ótimo, eu vou criar uma lei e vou dar para os estados e município pagar essa conta. Ó, troféu joinha para você, governo federal. Mas podia até criticar aqui esse projeto, mas eu vou deixar esse projeto aí para você que está nos assistindo dar a sua opinião. Mas vamos falar de coisa boa também. William, eu tô sabendo que você é pintor. Pintor? Produção. Eu visitei o Instagram do William e além de ser CEO, ele promove aí, dá consultoria para empresas, né? Traz essa sua experiência para as empresas, como quando você esteve aí nas multinacionais. Mas olha isso. Olha isso. Foi você realmente que fez essas obras no lápis, é verdade? Só no lápis. Nossa, desculpa, perfeição. Isso aqui é surpresa para mim. A Luciana não me falou nada desse tema na pauta. Na realidade, eu sou desenhista amador. Amador. Nossa, se eu mostrar o meu desenho, vou até fazer o meu desenho aqui, produção, que eu também sou. Quero dizer que eu faço uma desenhista amadora, gente. Olha, minha casinha, dá pra ver, produção? Minha casinha. A minha casinha, vou até pôr porta aqui na minha casinha, ainda é infantil, não sei desenhar. Conta isso deixa pra eu explicar. gente. Amador, eu quero dizer que não é profissão, não é nada. Apenas faço por prazer, é hobby mesmo. Então, eu venho de uma família de artistas. Meu pai foi professor da Escola de Belas Artes, lá no Paraná, em Curitiba. Minha mãe sempre esteve envolvida também com arte. Então, eu cresci no meio no meio artístico, boêmio artístico. Então, desde criança, eu sempre estive muito próximo. Nunca fiz curso, nunca fiz nada, mas... Durante a pandemia, como eu e a Lala decidimos ficar em casa e tal, eu comecei... Não, foram obrigados a ficar em casa, ficar em casa. Eu não decidi ficar em casa, me obrigaram a ficar em casa. Fomos obrigados a ficar, exatamente. E aí eu comecei durante a pandemia, a desenhar, e voltar a desenhar, sempre desenhei um pouquinho. Olha, que mas lindo. Aí eu comecei a me dedicar e falei, não, como todo engenheirão, né, cartesiano e tal, eu comecei a fazer uns desenhos hiperrealistas, que são esses que acabaram de ser mostrados aí. Mas de vez em quando eu dou umas navegadas também para o cubismo, para algumas coisas aí. Muito lindo. Parabéns. Obrigado. Lene, obrigada. O programa chegou ao fim. Eu que agradeço. Dá um recadinho foi um prazer aí para quem quiser visitar a Chocotier. É isso, foi um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada mais uma vez pelo convite, conhecer o William, muito prazer, foi maravilhoso. E convidar todo mundo que está assistindo a gente a passar lá no Shopping Patiporanga, piso térreo, loja Chocotier.
uma cafeteria que vende chocolate, que vende café, bolos caseiros, que vende carinho, afeto. É isso. Will, Iremos lá. obrigada, Will, pela sua participação. Quer mandar um abraço para alguém? Eu agradeço muitíssimo a você. Quero mandar um abraço para o Lu. Essa aqui é a Lu e tem o Lu, que é o marido dela. Então, por favor, Lu, um abraço para você também. Bom, um abraço também para Gabriela Santos, que também está parabenizando aqui a Chocotie. Obrigada por você estar aqui coladinho conosco hoje. Até a próxima quinta. Um beijo e fique com Deus.